O Tabernáculo de Moisés. Parte 34. No vídeo anterior, exploramos a centralidade do altar de bronze no pátio do tabernáculo, destacando sua posição estratégica entre a pia de bronze e a porta do pátio. O altar de bronze aponta para a cruz de Cristo, o único caminho para a salvação, que não foi planejado pelo homem, mas por Deus, através de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Neste vídeo, aprofundamos o significado das 5 ofertas levíticas apresentadas no altar de bronze, todas apontando para o sangue da expiação. Vamos ao conteúdo. As 5 ofertas levíticas deveriam ser apresentadas sobre o altar de bronze. A mensagem principal revelada por este altar, portanto, deve ser vista em relação ao sangue da expiação. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5 verso 9 e 10. Este altar, que representa a cruz, era o único lugar onde deveria ser derramado o sangue da expiação e do sacrifício. No dia da dedicação, todas as outras peças da mobília tinham que ser aspergidas com o sangue trazido deste altar. O candelabro de ouro, o altar de ouro do incenso, a mesa dos pães da presença, a pia, o propiciatório, enfim, todos os elementos eram aspergidos. Só depois de ter sido aspergido com sangue é que o tabernáculo tornava-se um lugar de ministração. Deus somente poderia habitar naquele local por causa do sangue. Foi o sangue que transformou tudo, foi sangue que foi derramado para redimir a alma. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que caçar animal ou ave que se come derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Levítico 17 do verso 11 ao 14. Deus prometeu: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Êxodo 12 verso 12 e 13. Não há nenhuma beleza no sacrifício de animais. De fato, o sacrifício não tinha o propósito de ser algo atraente. Aquele era um lugar de juízo, era uma cena de fogo, fumaça e derramamento de sangue. Esta cena aponta para o Calvário. Certamente aquela não foi uma bela cena. Sem derramamento de sangue não haveria vida. Os homens tentam esconder a cruz para tornar a salvação mais atraente para o mundo pagão, mas a cruz nunca foi atraente, pois ali era lugar de julgamento e juízo. Muitos rejeitam a mensagem da cruz por considerá-la sanguinária. Porém, qualquer que esteja rejeitando o sangue de Jesus Cristo está negando o critério de Deus, e isto é abominação para Deus. Aqueles que rejeitam o sangue estão seguindo o caminho de Caim. Deus deseja que todos sigam o caminho de Abel, o caminho da fé através do sangue de Jesus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11 verso 4. Para o israelita, o sacrifício de animais era um ato de fé. Deus prometera encontrar o homem no altar para julgar seu pecado. O pecador deveria trazer seu sacrifício. O ato de colocar as mãos identificando-se com o sacrifício e confessando seus pecados sobre ele era um ato de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. No altar de bronze os israelitas expressavam e declaravam sua fé em Deus através da morte substitutiva de um animal inocente. Eles criam no sangue como forma de se aproximar de Deus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7 verso 25 e 26.
E o modo de os israelitas se aproximarem dele era entrando pelo portão do pátio, numa atitude de arrependimento e depois vir até o altar receber a justificação pela fé através do sangue. O ponto culminante em relação ao sangue era o grande dia da expiação. Neste dia os pecados de toda a nação eram julgados e os 4 chifres do altar eram aspergidos com sangue por 7 vezes. Então, sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá, com o dedo, 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Levítico 16 verso 18 e 19. 7 é o número da perfeição. O sangue permitia que a nação pudesse vislumbrar a perfeição da ausência de pecado, ao abrir caminho para a entrada do sumo sacerdote na própria sala do trono de Deus, através do sangue derramado. O sacerdote vestirá roupas de linho fino e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Levítico 6 verso 10 e 11. As cinzas indicavam que a obra estava consumada. Estas cinzas deveriam ser levadas para fora, a um lugar considerado cerimonialmente limpo. A saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Levítico 4 verso 12. Tudo isto aponta para o Senhor Jesus Cristo que sofreu fora do acampamento. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13 do verso 11 ao 13, e consumou a obra da redenção. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19 verso 30. Ele foi o holocausto que se tornou cinzas. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Salmos 20 verso 3. Como há a menção de se levar a um lugar, fora do acampamento, que fosse limpo, então vemos que haviam lugares limpos e lugares imundos fora do acampamento. Fora do acampamento. O lugar limpo, as cinzas do sacrifício eram levadas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente limpo, e guardadas para serem usadas na água da purificação. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Levítico 4 verso 11 e 12. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Números 19 verso 9. Este aspecto é significativo pelo fato de que Jesus Cristo foi levado fora do acampamento do judaísmo, sofrendo fora dos muros da cidade de Jerusalém, no Calvário. O Calvário tornou-se o lugar limpo diante de Deus, o único lugar de purificação do pecado e da impureza, o único meio de limpeza, purificação e separação das impurezas trazidas pela corrupção do pecado. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13 do verso 12 ao 14. Nós devemos ir até ele fora do acampamento, carregando a desonra que ele suportou, assim como Levi foi até Moisés, que costumava armar a tenda do encontro fora do acampamento, para concordar com Deus e Moisés contra a adoração idólatra ao bezerro de ouro. Fora do acampamento. O lugar imundo,
havia lugares fora do acampamento que estavam associados com a corrupção, por exemplo. Os mortos eram sepultados fora do acampamento. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Levítico 10 verso 5. Não poderia haver morte nem qualquer coisa dentro do acampamento de Israel, o acampamento do Senhor. Todos os leprosos ficavam fora do acampamento. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, ou a sua habitação será fora do arraial. Levítico 13 verso 46. Todas as outras impurezas deveriam estar fora do acampamento. Se houver entre vós alguém que, por motivo de poluição noturna, não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e, posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e, quando te abaixares fora, cavarás com ele e, volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Deuteronômio 23 do verso 10 ao 13. Os blasfemadores deveriam ser apedrejados fora do acampamento. Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Levítico 24 verso 14. Deus estava no meio do acampamento de Israel, portanto ele deveria ser santo para que Deus pudesse permanecer no seu meio. Porquanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos, portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente se aparte de ti. Deuteronômio 23 verso 14. Este aspecto fala da Nova Jerusalém final, a cidade santa, a eterna habitação de Deus e dos santos, o acampamento do Senhor. Não haverá nada impuro ou corrupto neste acampamento. Todos os mentirosos, impuros, assassinos e os feiticeiros estarão fora do acampamento, no lugar imundo chamado Geena, ou Lago de Fogo. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21 verso 27. É melhor estar fora do acampamento da apostasia, no lugar limpo chamado Calvário, com Cristo e sua igreja agora, do que estar fora do acampamento do Senhor, num lugar imundo chamado Inferno, junto com Satanás, os apóstatas e os não regenerados, por toda a eternidade. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.